Então vamos lá, canelite. Canelite é conhecida também como estresse tibial, né? É uma dor na região da tíbia, dessa parte mais dura ali da canela. Pode ser caracterizada por uma ardência, começando com uma pequena ardência, até uma dor mais limitante, né? Sempre na parte anterior medial da tíbia ali. Ela acomete de 13 a 22% do total de lesões dos corredores, né? E é importante, principalmente, uma atenção maior do profissional do movimento, né? O profissional de educação física, o fisioterapeuta, entre outros, identificar e ver se não tem uma característica vascular, ou neural, ou muscular. Diferenciar essas três características, por quê? Porque se for uma questão vascular, ela pode ser algo mais sério, que exige uma investigação clínica por um angiologista, por um cirurgião vascular, para ver se tem uma síndrome compartimental ou algo nesse sentido que é uma lesão mais grave. Mas isso vai da sua avaliação, você identificar os sinais, né? Se a dor é tão limitante que impede a pessoa andar, ou se é uma dor apenas no treinamento. Então, vai ali da sua avaliação. Então, ela pode evoluir de um edema ósseo, né? Uma inflamação no periósteo que já vai dar uma dor mais limitante, e uma fratura por estresse que exige um tempo maior de recuperação e uns cuidados mais específicos, né? Então, esses cuidados que eu queria falar para você, é importante você avaliar para ver como que o seu atleta, né, está evoluindo nesse sentido. Então, assim, só para a gente embasar um pouco, nessa revisão sistemática de 2016 aqui, ele trouxe algumas características que podem, né, levar, né, aumentar o risco, né, das canelites. Então, aumento do índice de massa corporal, né, o IMC seria o peso, isso claramente evidente a corrida envolve 3 a 4 vezes o peso corporal de impacto, né? Então o corpo tem que gerenciar todo esse impacto imposto. Então, claramente, se você tem uma pessoa mais pesada, pode aumentar o risco de canelites. Então, principalmente as pessoas que buscam a corrida com emagrecimento, talvez não seja uma primeira opção, né? Seja uma opção secundária depois que você alcançou o seu peso-alvo. Aumento da queda navicular, a gente vai comentar um pouco no próximo slides essa questão que está ligada à pronação no pé. Pronação no pé, que seria aquele movimento 3D nos três planos do pé do arco, né? Redução do arco ali longitudinal. Alteração de mobilidade de rotação externa do quadril, também ele correlacionou, principalmente pode ser relacionado ao quadril, a gente pode falar tanto de controle, uma alteração tanto de mobilidade como de controle, e alteração de mobilidade de flexão plantar do tornozelo. Flexão plantar que seria ficar na ponta dos pés, né? A gente vai procurar explicar um pouco melhor essas questões. Bom, navicular, como eu falei para vocês, esse osso bem central ali no pé, né, tá bem marcado ali na região aqui do centro de gravidade, a gente pode ver que ele está mais ou menos centralizado ali com o centro de gravidade. É uma visão de cima, como estivesse olhando os ossos do pé de cima, e essa visão mais lateral que a gente vê esse arco do pé, né? Aqui como a gente olhando o pé de dentro para fora e aqui de fora para dentro. Então, navicular, esse Nzinho aqui. E a característica dele é o que? Na hora que nós absorvemos o impacto, ele tende a descer um pouquinho, abrindo o arco aqui, porque aqui tem uma série de ligamentos e músculos que ajudam a absorver esse impacto. Então, o que eu quero dizer no outro slide aqui, queda no navicular de 10 milímetros. 10 milímetros, 1 centímetro, né? Então, de que forma nós fazemos essa avaliação? Pode ser feito por um profissional, principalmente o fisioterapeuta. Nós medimos aqui o navicular, a pessoa em pé, né, com apoio do peso, e depois nós centralizamos o talos, o osso do talo numa posição neutra, né, seria trazendo ele numa posição mais neutra, seria fazendo um pouco de supinação ali. E a gente vai medir a diferença do pé parado sem nenhuma interferência nossa e
o pé com alteração, você colocando ele em posição neutra, e vai ver a diferença. Se for maior que 10 milímetros, né, 1 centímetro, aumenta o risco de você ter canelites. Então, isso que ele quer dizer nessa avaliação. Aqui é um vídeo que mostra esse controle aqui dos músculos, né, principalmente tibial posterior, que se insere ali no navicular, fazendo esse controle do arco aqui. Então, esses músculos flexores longo dos dedos e tibial posterior vão ser importantes para esse controle da pronação, e estão inseridos justamente na tíbia, né? E aqui a gente vê claramente essa absorção de impacto, como que ela ocorre. Então, você tem ali uma dissipação de energia, quando você absorve, quando você recebe a carga no pé, e ali o osso navicular descendo, fazendo esse controle de carga. Então, outro artigo fala aqui, a rigidez muscular dos flexores dos longos dos dedos tibial posterior era significativamente maior em indivíduos com história de dores na canela. Então, a relação entre dores nas canelas e rigidez muscular da musculatura posterior, e isso que eles avaliaram. Então, assim, não houve diferença significativa na rigidez dos músculos gastrocnêmio, sóleo fibular, flexor longo dos dedos, né, dos músculos aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Houve rigidez no flexor longo dos dedos e no tibial posterior. Então, aqueles músculos estavam comprometidos com alguma função extra, pode ser uma queda maior do navicular, pode ser outra questão relacionada, mas para a gente justificar aquele drop do navicular, aquela queda ali daquele osso ali, abrindo, né, aumentando a pronação do pé. Então, isso aumenta o risco de você ter canelites. Se a gente for pensar na corrida mesmo, a gente usa alguns mecanismos de absorção de impacto. Seria ali o tornozelo fazendo a dorsiflexão, né? Então, primeiramente, você tem o arco do pé fazendo aquela abertura do arco, com os ligamentos, parte muscular. O tornozelo fazendo a dorsiflexão. O joelho, flexão do joelho também é uma absorção de impacto. E o quadril fazendo também uma flexão, né, fazendo um movimento excêntrico ali. Então, numa análise de esteira, se a gente for analisar um atleta de esteira, alguma coisa que a gente pode identificar. Existe rigidez no tornozelo, joelho, quadril. Então, aquilo relacionando a falta de mobilidade, talvez, do quadril, falta de mobilidade relacionada à rotação externa e flexores, né? Então, assim, todo um desequilíbrio, né? E, assim, alguns artigos já falam que o aumento da cadência também aumenta o impacto, principalmente em atletas ali que não tem também flexão de joelho na hora que amortece, então, o joelho mais estendido e uma cadência muito baixa, né? Ou abaixo do que deveria ser. Então, nesse artigo também desse autor aqui, 2016, Luedick, ele mostra claramente que uma diminuição da cadência aumenta o risco de você ter canelites. Então, basicamente, o que a gente pode pensar sobre canelite? Como que a gente conduz um tratamento se for identificado que foi questão de impacto, foi questão muscular, né? Descartando aquelas outras questões mais sérias, que seria a avaliação de um clínico vascular. Então, verificar a mobilidade, tornozelo, principalmente tornozelo para dorsiflexão, plantiflexão também é importante para ver a amplitude de movimento, se a musculatura está coordenando e conseguindo, se é por rigidez articular ou tecidual, né, ali a cápsula mesmo envolvida. Controle motor, principalmente do quadril, que o quadril, se você ter um quadril que não está estabilizando bem, tem o drop da pelve, né, aquele movimento lateral do quadril, ou um valgo dinâmico na corrida também, pode aumentar a sobrecarga ao nível ali da canela, da tíbia, para
desacelerar o movimento, né? Como forma de tratamento, que a gente considera muito interessante, é a exposição ao impacto com controle da absorção. Então, depois que você melhorou o controle, melhorou a mobilidade, você dá resistência também, vai trabalhar força, né? Principalmente a musculatura ali que faz a plantiflexão, é importante. A gente vai colocar esse atleta em exposição gradual, né? Exposição de impacto, controle de absorção, começando com solos com menos impacto, cama elástica, ou um solo de EVA, aquele de espuma, pedindo para o atleta saltar ali, fazer um treino de pliometria com saltos, algo nesse sentido, sem fazer barulho, sentindo ali tornozelo, joelho, quadril trabalhando, absorvendo esse impacto, e tentar alterar algumas variáveis da corrida, que aí normalmente a gente vai atuar, que a gente tem mais evidência, é cadência, então tentar, se ele tiver com uma cadência baixa, aumentar em 10% a cadência desse atleta. Já é uma variável bem interessante da gente trabalhar, antes de mexer com técnica, de posicionamento de venta com retropé, antipé, médio pé, mas a gente aumenta em 10% a cadência, que é uma forma, a gente começa trabalhando na esteira com ele, né, para ele entender como que funciona, e depois ele vai colocando isso nos treinos de rua. Então, essas são as recomendações que a gente tem para fazer, e eu espero que vocês tenham gostado desse caso clínico de hoje sobre canelite.